E aí, galera? Espero que estejam bem. Nós vamos falar hoje, já iniciar, né, o nosso roteiro número 6, falar de sucessão trabalhista, certo? Então, no roteiro passado a gente falou de empregador, hoje nós vamos falar de sucessão trabalhista. Para começo de conversa, sucessão trabalhista é uma aula sobre alteração no contrato de emprego, tá? A gente já estudou lá nos princípios, especialmente quando a gente falou do princípio protetor, uma alteração que era a alteração objetiva do contrato de emprego. Nós comentamos que no princípio protetor a gente tem aquele princípio da condição mais benéfica que diz que o empregado ele não pode ter as condições, cláusulas contratuais alterados para piorar a situação dele. Né? Nem se ele concordar. Né? Ainda que ele concorde, não pode ter prejuízo direto nem indireto. A gente estudou lá o artigo 468 da CLT, certo? Que embasa esse princípio. Hoje nós não vamos falar exatamente dessa alteração de cláusulas e condições contratuais. Nós vamos falar, na verdade, de uma alteração subjetiva, ou seja, alteração do sujeito. Tá? E aí, se vocês pararem para lembrar, quando eu falo de relação de emprego, nós temos aí dois sujeitos, né? Empregado e empregador. E aí eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês aí raciocinarem em casa. Qual desses dois, de maneira nenhuma, pode ser substituído? Lembrem aí. Bom, vejam se vocês pensaram nisso. Pode dar pausa quem quiser, tá? Para lembrar. Bom, vejam bem. O empregado, ele tem um aspecto da pessoalidade, lembram? E aí eu digo para vocês que pessoalidade se divide em dois ramos. Primeiro, ele tem que ser pessoa física. E o segundo, o contrato tem que ser personalíssimo. Ou seja, se eu digo que o contrato tem que ser personalíssimo, significa que ele e somente ele pode realizar as atividades. Né? Ainda quando haja substituição, tem que ser com concordância do empregador e de maneira que não seja habitual, né? De maneira eventual. Então, o que acontece? Como a gente fala de um contrato personalíssimo em relação ao empregado, ele jamais vai ser substituído. Se você substitui na relação de emprego um empregado, você não substituiu o empregado, você mudou de relação, certo? Agora, por outro lado, o empregador, né, ele não é uma pessoa, né? Vocês vão lembrar que, na verdade, o empregador ele é uma atividade econômica organizada, como regra. Né? Então, ele é uma empresa. E uma empresa é algo muito mais complexo que só uma pessoa física ou só uma pessoa jurídica. Por ser por uma empresa ser um componente, né, repleto de componentes muito mais complexo do que somente a pessoa física ou jurídica, é óbvio que o dono dessa empresa ele pode mudar e isso não vai fazer com que os contratos mudem. Por exemplo, o exemplo mais clássico que a gente tem aqui, que todo mundo vai saber na hora, a Garoto. Chocolates Garoto. A Nestlé comprou a Garoto. A Garoto era de três irmãos que fundaram a Garoto. A Nestlé comprou a Garoto e esses três irmãos saíram, né? E hoje quem organiza, quem comanda tudo é a Nestlé. Então veja bem, a Chocolates Garoto continua sendo Chocolates Garoto? Continua sendo. A empresa é a mesma? É a mesma. Tem lá os mesmos funcionários, o mesmo maquinário, trabalha com a mesma atividade econômica, não mudou nada. Mudaram quem? Os donos dessa empresa. Então, a mudança subjetiva da sucessão trabalhista é essa mudança, quando você tem a empresa mudando de mãos. Tá? Eu não estou dizendo aqui mudança de empresa, tá, gente? Se mudar a empresa também já era, né? Se eu estou falando de uma empresa de pizzaria, aí eu vou lá e troco a atividade econômica para laboratório de química. Eu não estou falando da mesma relação, certo? Então, estou falando da mesma atividade econômica, porém os donos da atividade econômica mudaram. Antes eram os três irmãos, agora é a Nestlé, certo? É essa alteração subjetiva, ou seja, de sujeitos, que vai ser estudada por nós a partir de agora, a sucessão trabalhista. Só nessa primeira brincadeira já deu para a gente perceber o seguinte: o contrato do empregado com a atividade econômica não muda, só muda o dono da atividade econômica. Logo, o princípio da continuidade ele está presente na sucessão trabalhista. Por que continuidade? Porque presume-se que esse contrato não vai mudar em nada e vai continuar por tempo indeterminado. Né? O fato de ter trocado de dono não pode trazer prejuízos para esse empregado.
Daí a gente também tem o princípio da condição mais benéfica, da intangibilidade objetiva do contrato. Lembra que eu falei para vocês? Intangibilidade objetiva. Eu não posso tocar intangibilidade objetiva no objeto. O que é o objeto? As cláusulas e condições. Significa o seguinte: quando a Nestlé assumiu o chocolate Garoto, a Nestlé não pôde renegociar cláusulas e condições com os seus empregados. Pelo menos não para piorar. Para melhorar sempre pode. Piorar não tinha como. Por quê? Por causa do princípio da condição mais benéfica, da intangibilidade objetiva dos contratos. Certo? E, óbvio que isso só acontece por causa do princípio da despersonalização do empregador, que nada mais é do que dizer que o empregador não é a pessoa que é dona, né? O empregador é a empresa, é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Beleza? Então, a base da sucessão trabalhista são esses três princípios: continuidade, intangibilidade objetiva dos contratos e despersonificação do empregador. E aí eu relembro com vocês o artigo 2º da CLT, que diz: considera-se empregador a empresa, né, a atividade, seja ela individual ou coletiva. Né? Ou seja o dono dela um indivíduo, seja o dono dela uma MEI, seja o dono dela mais de uma pessoa jurídica, não interessa. Seja ela individual ou coletiva, quem é o empregador é a empresa. Beleza? Bom, e já que a gente diz isso, né, que o empregador é a empresa, o empregado se vincula ao empregador. Portanto, ele vincula-se à atividade econômica. E aí a gente tem como pilares da sucessão trabalhista os artigos 10 e 448 da CLT. Tá? O artigo 10 traz para a gente: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. O 448 vai além: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Quer dizer, se teve sucessão trabalhista, o empregado não está nem aí. Para ele não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque não pode mudar o contrato dele, só se for para melhor. Beleza? O que vai ter de influência no empregado é saber, né, que ele continua na mesma empresa e, se por acaso ele precisar de entrar com uma ação, aí ele vai ter algumas repercussões. Por quê? Porque a gente vai ter também o campo das responsabilidades do sucessor e do sucedido. O sucessor é a pessoa que compra, que adquire a empresa, né? E o sucedido é aquele que saiu fora. No caso da Nestlé e da Garoto, sucedidos são aqueles 3 irmãos fundadores, sucessor a Nestlé, certo? E aí na sucessão trabalhista, a lógica da sucessão trabalhista, né, a natureza jurídica dessa negociação é que ela seja uma... E aí a doutrina vai, por vezes, até divergir um pouquinho, mas a lógica acaba sendo a mesma. Ela acaba sendo uma assunção de dívida, tá? Uma subrogação, como se fosse o mesmo efeito de uma subrogação. Por quê? Porque, na verdade, quando você, no Brasil, adquire uma empresa que já existia, você adquire ela com tudo que ela tem dentro. Com todas as partes boas, com todas as partes ruins. Ou seja, com todos os lucros e com com todas as dívidas. Então, quando você entra numa sucessão trabalhista, no Brasil, inclusive, isso vale não só para a área trabalhista, mas também tem repercussões cíveis e tributárias, então nem se fala. O sucessor, ele adquire toda a empresa, ele compra todas as dívidas daquela empresa. Ele assume tudo. Por isso que a natureza jurídica, muitas vezes vocês vão ver nos livros aí, ela vai ser encarada como uma assunção de dívidas, opelégias, né, que a própria lei já determina, ou então dizendo que o sucessor vai se subrogar em todos os direitos e obrigações do sucedido. Tá certo? E para essa sucessão acontecer, como eu disse, a empresa tem que continuar a mesma, mas ela tem que mudar de mãos, ou seja, os donos têm que ser trocados, modificados. E sobre as formas de modificação da estrutura jurídica, da propriedade da empresa, vocês já aprenderam, se eu não me engano, em direito civil. Se não aprenderam, vocês vão aprender quando tiverem direito empresarial. Tá? São várias as maneiras de caracterização de uma sucessão trabalhista. Você pode ter, por exemplo, a alienação da empresa para outro empresário, como foi o caso da Garoto, né? Ela vendeu todo o complexo da Garoto para um outro empresário, que é a Nestlé. Você pode ter, por exemplo, também a incorporação de uma empresa pela outra,
né? Lá, só vocês verem, por exemplo, o que está acontecendo. Quem acompanha esporte aí está sabendo, né? A Fox comprou acho que a Disney comprou a Fox, alguma coisa assim, né? Uma empresa incorporou a outra. Isso acontece muito no mercado. Às vezes você tem uma empresa que os sócios acabam se dividindo e ela acaba sendo repartida entre os sócios, né? E aí tem a situação de cisão, né? Nós temos a incorporação, temos a alienação, né? De parte ou da empresa inteira. Enfim, todas essas formas de modificação de estrutura jurídica e de propriedade de empresa que vocês aprendem no direito empresarial são situações que vão gerar a sucessão trabalhista. Ou seja, a pessoa que vai continuar na empresa agora como dono dessa empresa, essa pessoa vai ser responsável por tudo que aquela empresa tenha de dívidas e de lucros, certo? Sobre essa caracterização, eu só quero alertar vocês uma coisa. Quando você fala de adquirir uma empresa, você não precisa adquirir a empresa inteira para que a sucessão trabalhista seja reconhecida como sucessão trabalhista. Basta que você adquira um pedaço daquela empresa que sozinho você consiga identificar que é uma empresa. Como assim, Osório? Me explica melhor isso. Seria mais ou menos o seguinte. Eu gosto sempre de contar uma historinha. Imaginem vocês que uma pessoa, tá? Eu vou inventar nomes aqui, normalmente eu uso os alunos, né, mas vocês não estão aqui comigo, infelizmente. Imagina que uma pessoa que chama Flávia, tá? A Flávia comprou sei lá, vamos colocar assim, a Flávia não, botou um cara que eu já conheci, inclusive. Vamos supor que o Edmar comprou uma máquina de bordar, beleza? O Edmar comprou uma máquina de bordar, começou a bordar roupa e tudo mais, e começou a dar uma graninha para ele. Aí ele comprou outra máquina de bordar e botou outra pessoa para trabalhar com ele. E aí comprou outra, no final das contas ele estava com as 4 máquinas de bordar, com 3 pessoas trabalhando para ele, e aí ele foi lá e comprou também uma máquina de fazer tecido, certo? E aí ele também comprou 2 dessas e colocou 2 pessoas trabalhando para ele. Quando ele foi ver, ele já tinha uma loja com 4 grandes eixos ali. Tinha a máquina de bordado, tinha a máquina de fazer tecido, tinha a loja de venda e tinha um almoxarifado lá que fazia estoque. Certo? Aí vamos supor que o Edmar, na verdade, ele fala o seguinte, quer saber, está dando muito trabalho, é muita coisa para eu ver ao mesmo tempo. Eu vou vender a loja e vou ficar só com as outras 3 partes. Aí vamos supor que a Márcia, uma pessoa qualquer agora, eu não estou inventando mesmo, a Márcia queira comprar essa loja do Edmar. Na loja do Edmar tinham as roupas para vender, tinha caixa registradora, tinha as araras lá que vendiam as roupas e tudo mais, né? E tinha os empregados. Aí a Márcia adquire só a loja. A empresa do Edmar era Edmar ME, sei lá, Edmar EPP. E aí ele não vendeu a empresa dele inteira, a atividade econômica inteira. Ele vendeu só essa parte da loja, certo? Então a Márcia adquiriu a loja com funcionários, com material, com caixa, com todo o aparato, né, da antiga empresa, menos aquelas 3 partes. Então vejam, neste exemplo que eu acabei de inventar para vocês, baseado em fatos reais, na verdade, mas eu acabei de inventar, você tem a seguinte situação. A Márcia não adquiriu a empresa do Edmar por inteiro. Ela só adquiriu um pedaço, que foi a loja. Certo? A loja onde fazia a venda. A parte da produção, por exemplo, ela não adquiriu. Porém, se você parar para prestar atenção e olhar só a loja, o que é uma empresa? Atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. A loja sozinha é uma empresa? Com certeza. É uma atividade econômica organizadinha ali, tem consumidor, tem trabalhador, tem estoque, tem tudo. Né? É uma atividade econômica organizada. Então, na verdade, por mais que ela não tenha comprado a empresa inteira, ela comprou uma unidadezinha autônoma que sozinha você consegue enxergar uma empresa. Então, neste caso, a Márcia é uma sucessora do Edmar em relação aos contratos daquelas pessoas que trabalham na loja. Tudo bem? Ou seja, ela adquiriu todas as dívidas que o Edmar tinha com aqueles funcionários para ela. Agora é ela que tem que pagar. Beleza? Seria diferente se no mesmo exemplo
em vez dela adquirir a loja inteira, ela vem e fala assim, Edmar, me vende uma dessas máquinas de bordado? Edmar, perfeitamente, tem uma que eu não estou usando. Aí vai lá e vende só a máquina de bordado. Aí você olha, uma máquina de bordado sozinha é uma atividade econômica organizada? Não. Então aí não é sucessão trabalhista. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a transferência da empresa, ela não precisa ser no todo, ela pode ser no todo ou em parte. E tem que ser de uma maneira que a transferência seja de uma unidade econômico-jurídica, né? Uma unidade autônoma que sozinha, por si só, você olha para ela e consegue identificar uma atividade econômica organizada, tá? Uma empresa. Beleza? Se isso acontecer, nós vamos ter sim uma sucessão trabalhista. Ok? Bom, falamos então o que é a sucessão trabalhista, vamos agora para os efeitos, né? Já adiantei alguns, inclusive, para vocês. Com relação aos efeitos da sucessão trabalhista, nós vamos ter 3 pessoas interessadas em saber esses efeitos. Por que 3? Porque nós vamos ter o empregador, sucessor, o empregador sucedido, né? Quem é o sucessor? O que comprou. Quem é o sucedido? O que vendeu. E o empregado. Essas 3 pessoas têm direto interesse em saber quais são as consequências, né, dessa sucessão trabalhista. Então vamos um por um. Começando pelo sucessor. Qual a posição jurídica do sucessor? Qual é a consequência que a gente vai ter para o sucessor na sucessão trabalhista? Lembrando, sucessor é aquele que adquire, aquele que chegou e pegou para si, né, entrou na relação de emprego, que adquiriu a empresa. Tá? Bom, como a gente já viu pela natureza, esse sucessor ele vai adquirir tudo, tanto o que for de lucro quanto o que for de despesa, inclusive trabalhista. Então, todos os direitos e todos os deveres do sucedido, né, todos os direitos que tinham ali na empresa antes dele comprar, vão ser dele, tanto direitos quanto deveres. Beleza? E aí, se você parar para prestar atenção, são todos mesmo. Ah, professor, mas vamos supor, vamos nesse caso aí da Márcia. Então, a Márcia adquiriu a loja, ela vai ter todas as dívidas, por exemplo, está devendo 13º para o funcionário que está lá. Ela tem que pagar? É. Mas vocês lembram que quando você está devendo dinheiro para algum empregado, o empregado nem sempre te cobra na hora, né? Vamos supor que você mandou ele embora, inclusive. Ele ainda tem quanto tempo para te cobrar? 2 anos, né? Prescrição bienal. Né? Ele tem que ajuizar a ação em 2 anos, já que você mandou ele embora. Daí o que acontece? Imagine que você comprou uma empresa, a Márcia aí acabou de comprar a loja do Edmar, e aí o que vai acontecer? Depois de 3 meses que ela tem empresa, vem uma ação trabalhista para a Márcia pagar. Aí ela olha a ação trabalhista e percebe que essa pessoa que entrou com a ação nunca trabalhou para ela. Trabalhava sim na loja. Tinha lá o CNPJ da loja direitinho, né? Que foi contratado por aquela loja. Mas foi contratado pelo Edmar, na época do Edmar. A Márcia tem que pagar essa reclamação trabalhista, Osório? Mesmo esse cara nunca tendo trabalhado com ela? Tem. Como eu disse, ela se subroga em todos os direitos e deveres, inclusive nos antigos. Tá? É isso que está no 448A da CLT. Já era entendimento, tá, da doutrina da jurisprudência, mas agora, com a reforma trabalhista, está positivado na CLT. Veja, a caracterizada sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Ok? Então vejam que mesmo as obrigações contraídas antes por empregados que trabalhavam para o sucedido, não para o sucessor, também são de responsabilidade do sucessor. Beleza? Então, o sucessor não tem jeito. Ele assume tudo. Tudo, até o que for antigo. Beleza? Ele tem que pagar tudo. Ele tem que arcar com tudo. Osório, agora olha só. Tudo bem. Ele tem que arcar com tudo, mas e se por acaso, né, o empregado quiser entrar com ação contra o sucessor, mas também contra o sucedido? Pode. Aí a gente tem que analisar o caso do sucedido. Beleza? Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Vejam que esse artigo 448A, ele, como basicamente a legislação brasileira é bastante comum acontecer isso, ele é muito atécnico no termo, né? E alguns livros, inclusive, também acompanham esse atecnicismo, porque ele fala aqui de sucessão empresarial
ou de empregadores. Galera, o nome é sucessão trabalhista. E chamar de sucessão empresarial ou sucessão de empregadores faz uma imensa diferença se você parar para prestar atenção. Porque é o seguinte, quem que é o empregador? A empresa. Se eu falo sucessão de empregadores, é como se tivesse uma outra empresa assumindo. É como eu falei para vocês, seria aquele caso da pizzaria virar um laboratório de química. Isso é sucessão trabalhista? Não. Isso é outra empresa. São outros contratos, não tem nada a ver. Certo? Não tem como você falar em continuidade. Que continuidade? O garçom agora vai virar, sei lá, vai virar cientista? Não, não existe isso. Certo? O cientista vai virar garçom? Não existe. Tá? Por mais que eles possam fazer essas funções depois na vida deles, não tem problema, mas não é a mesma relação. Tá? Então, quando a gente fala sucessão, é sucessão trabalhista o termo correto. Tá? Se a gente sucede os empregadores, a gente está sucedendo as empresas. A mesma coisa que fala, sucessão de empresas. Não, não é. Que se for sucessão de empresas, não é sucessão trabalhista. Se uma empresa entrar no lugar da outra, não é sucessão trabalhista. Certo? Se o empregador entrar no lugar do outro, não é sucessão trabalhista, porque o empregador é empresa. Sucessão trabalhista é quando o dono do empregador, o dono da empresa, entra no lugar do outro. Aí sim. Tá? Então, tecnicamente, cuidado com esses termos. Tá? O correto mesmo é sucessão trabalhista. Enfim, sobre a responsabilidade do sucedido, né, como eu vinha dizendo, a responsabilidade do sucedido, se você estiver anotando, anote aí, é nenhuma. Beleza? A regra é que o sucessor assume tudo. Se o sucessor assume tudo, o sucedido não assume nada. Então, aqueles 3 irmãos da Garoto lá, depois que eles saíram da Garoto, vocês acham que a Nestlé pegou alguma ação de empregados anteriores da época desses 3 irmãos? Pegou um monte. E eles tiveram que pagar alguma coisa? Nem R$1. Por quê? Porque a Nestlé já comprou a Garoto sabendo. E se não comprou sabendo, deu azar, deu mole, vai ter que arcar com isso. Depois ela se vira lá com os 3 sócios no direito civil, lá no judiciário, na justiça comum. Tá? Para a justiça do trabalho isso pouco importa. A questão é, o sucessor assumiu tudo, então o sucedido não assume nada. Tá? Agora, existem 3 grandes exceções em que o sucedido vai acabar arcando com a responsabilidade trabalhista também. Tá? A primeira delas está no próprio artigo 448-A, no parágrafo único. Vejam, a empresa sucedida, olha o termo errado, né? Não é empresa sucedida, né? O sucedido responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Como assim, Osório? Por que isso? É para evitar aquele tipo de coisa que a gente tem certeza que no Brasil acontece, mesmo com previsão legal dizendo que é errado, né? Que é você vender uma empresa, você tem dinheiro, você vende a sua empresa para uma pessoa que não tem dinheiro, pega o dinheiro da empresa todo para você, né? E aí essa pessoa assume a empresa, você entra com uma ação na justiça, cadê o dinheiro da empresa? Não está ali. Aí você desconsidera a personalidade jurídica, cadê o sucessor, né? O sócio, o sucessor? Cadê o dinheiro dele? Ele também não tem. Tá com quem o dinheiro? Tá comigo, que eu sou sucedido. Ah, mas sucedido não tem responsabilidade. Pera aí. Mas olha só o tipo de transação que eu fiz. Eu fiz uma transação simplesmente para inviabilizar que os meus empregados recebessem, né, as suas verbas. Então, neste caso, a sucessão trabalhista vai trazer responsabilidade para o sucedido, no caso para mim. Tá? Sempre que for ficar provada uma fraude, sempre que ficar provada uma venda simulada, isso acontece muito, venda entre parentes, sempre que ficar comprovado, né, que o sucessor, quando adquiriu a empresa, não tinha dinheiro, era uma pessoa insolvente, inidônea economicamente, né? Se ficar comprovado isso, a gente não pode jogar nos ombros do empregado, que não tem nada com isso, nem entra nessa negociação, a responsabilidade disso. Então, sempre que ficar provado que a sucessão aconteceu de maneira a impedir, fraudar, que o empregado conseguisse seus direitos trabalhistas, né, a gente vai ter a responsabilização do sucedido também. Mas isso, óbvio, tem que ficar provado. Beleza? E essa responsabilidade é solidária. Tá? Um outro caso que a gente tem de responsabilização do sucedido, que independe da fraude, tá? Aqui não é caso de fraude mais, é outro caso. É quando você tem a venda não só da empresa, mas também do estabelecimento comercial. Lembrem-se de uma coisa, eu não sei se vocês já tiveram, não lembro como que é a matriz curricular de vocês, se vocês já tiveram direito empresarial.
Mas saibam de uma coisa é empresa. Empresa é uma atividade econômica organizada, aquilo que eu já comentei com vocês. É todo esse mundo, né, da atividade econômica organizada. Entre os elementos da atividade econômica organizada, a gente tem o concreto, né, o estabelecimento comercial, o lugar onde a empresa funciona. Beleza? Muita gente confunde as coisas, acha que o prédio onde funciona o supermercado é a empresa. Não, aquilo é o prédio. Faz parte da empresa, mas não é a empresa. Beleza? E muitas vezes você vai fazer a negociação da sua empresa, em vez de você vender um estabelecimento, você vende, por exemplo, só o nome da marca. Certo? E aí não é o caso que a gente está falando aqui agora. Muitas vezes você vai vender o ponto comercial, mas você não é dono do estabelecimento. Também não é o caso que a gente está comentando aqui agora. O caso que eu vou comentar com vocês aqui agora é quando você vende a empresa e junto com a venda da empresa você vende também o estabelecimento concreto, a parte física da empresa. Beleza? Quando você vende a parte física da empresa, a gente vai aplicar, tá, de maneira supletiva o Código Civil. O Código Civil ele tem um artigo 1146 que ele fala exatamente desse caso e ele traz uma responsabilidade para o sucedido. Tá? Uma responsabilidade que vai durar aí por 1 ano. Então vejam bem, o adquirente do estabelecimento é quem? É o sucessor, né? É quem está comprando. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Isso a gente já sabe, né? Ele responde por tudo. Desde que regulamentos contabilizados, continuando o devedor primitivo. Quem é o devedor primitivo? É o devedor que era devedor e não é mais, que é o sucedido. Continuando o sucedido solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Ou seja, se você tem uma venda de uma empresa e na venda da empresa você vende também o estabelecimento físico, o sucedido ele vai ficar responsável, tá, pelos débitos trabalhistas e cíveis, né, pelos trabalhistas que é o que nos interessa aqui principalmente, por até 1 ano, de forma solidária. Tá? Ele fica responsável solidariamente por 1 ano. Mas isso é só quando a sucessão acontecer com repasse do estabelecimento. Se não tiver compra e venda de estabelecimento, aí a gente não aplica essa exceção. Tá? Então, no primeiro ano em que você vende um estabelecimento, as dívidas daquele estabelecimento ali vão te acompanhar por até 1 ano. Passou de 1 ano, você não é mais obrigado. Tá? Aí fica tudo realmente com o sucessor. E o último caso, né, de exceção é o caso do sócio retirante. É um nomezinho bem, um nome bem estranho, né? Nem parece que a gente está falando de um sócio, parece que está falando de um boia frio, coisa assim, né? Sócio retirante. Mas enfim, no caso do sócio retirante, essa ideia já era aplicada antes também ao direito do trabalho, por força também do Código Civil, no artigo 1032. Tá? Mas agora, com a reforma trabalhista, foi incluído um artigo específico, que fala basicamente a mesma coisa que o 1032 já falava, que a ideia é a seguinte: o sócio retirante, ele vai continuar respondendo pela empresa por até 2 anos, naqueles casos em que os empregados trabalharam para ele. Tá? Aqui eu não estou falando simplesmente da venda da empresa, estou falando, por exemplo, quando você tem, sei lá, você construiu durante toda a sua vida uma empresa, você e seu irmão. Aí um dia você quis comprar a parte do seu irmão e ele já estava querendo sair da empresa. Você foi lá, comprou a parte dele e ele vazou. Né? Ele não é mais sócio, você agora é o único sócio da empresa. Beleza? Aí o que acontece? Quando isso acontece, o sócio que se retirou, a partir dali, ele passa a não ter mais responsabilidade nenhuma, porque ele é o sucedido. Você que comprou a parte dele é o sucessor dele. Então, todas as obrigações dele passam agora a ser suas. Beleza? Mas, no direito do trabalho, a gente tem que observar o seguinte, que pode ser que algum empregado que trabalhou para ele na época que ele ainda era sócio, ajuize uma ação. E ele tem 2 anos para ajuizar essa ação depois que ele sai do emprego. E ele tem 5 anos para ajuizar se ele não tiver saído do emprego. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, esse empregado ele vai ajuizar a ação 3 anos depois que o sócio saiu.
E aí ele vai querer cobrar daquele sócio que se retirou o direito que ele está pedindo, certo? Então, para haver um desligamento verdadeiro desse sócio, para que o sucedido não seja prejudicado, né? O sucedido, nesse caso, o sócio que se retira, por isso o nome sócio retirante, a gente tem essa previsão. Vejam, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Veja que ele só responde no período que ele figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Então, olha, ele vai continuar respondendo, mesmo sendo sucedido, por até 2 anos, e só os casos de pessoas que trabalharam para ele. Tá? 2 anos, acabaram esses 2 anos, pode até ter sido a pessoa que trabalhou para ele, cobrando coisa da época que trabalhou para ele, não interessa. Ajuizou depois de 2 anos, ele não responde mais não. Beleza? E mesmo que seja dentro desses 2 anos, ele não vai responder de forma solidária. Ele vai responder de maneira subsidiária. Ou seja, primeiro a empresa do sucessor tem que pagar. Se ela não tiver dinheiro, na hora de desconsiderar, vai para o sócio atual. E se o sócio atual não pagar, aí sim o sócio retirante vai ser obrigado a pagar. Então, não é uma responsabilidade solidária, não. É subsidiária, tem ordem. Né? Então, seguinte ordem de preferência. Empresa devedora. 2, os sócios atuais. E 3, os sócios retirantes. Ah, professor, mas e se ele se retirou por causa de uma fraude? Aí a gente volta para aquela questão geral que eu já tinha falado. Né? Toda vez que for fraude, a responsabilidade é solidária. Olha o parágrafo. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, em vez de ser subsidiário, né, se provar fraude, é sempre solidário. Beleza? Então, basicamente, nós temos aí 3 exceções. Regra: sucessor responde tudo. Sucedido não responde por nada. Exceções, né? Primeira, se houver fraude, responsabilidade solidária. Se houver transferência de estabelecimento concreto, né? Estabelecimento comercial, aí a gente tem a responsabilidade do sucedido por até 1 ano. Né? E 3, se houver sócio retirante, se o caso for de sócio retirante, o sócio fica responsável por apenas 2 anos a partir do momento que ele sai. E lógico que ele só vai se responsabilizar por aqueles trabalhadores que trabalharam para ele. Ok? Passaram esses 2 anos, ninguém ajuizou a ação, ele está livre, ninguém nunca mais vai poder cobrar nada dele. Certo? Se dentro desses 2 anos alguém cobrar alguma coisa, mesmo assim ele não vai ser obrigado de cara. Por quê? Porque a responsabilidade nesse caso será subsidiária, ou seja, primeiro a empresa, depois os sócios atuais, depois o sócio retirante. Beleza? E no caso do sócio retirante, se foi por fraude, obviamente aí a responsabilidade é solidária, não tem limitação de tempo, porque a fraude não tem vez. Beleza? Bom, então já sabemos como fica o sócio sucessor, como fica o sócio sucedido, né? Sócio não, perdão. Como fica o sucessor, como fica o sucedido. Faltou falar só do empregado. Estou vendo que esse vídeo está ficando muito grande, então eu vou terminar por aqui com o empregado. Tá? Terminando o empregado, a gente fecha o vídeo. Só para a gente não perder também o fio da meada. No próximo vídeo a gente vai falar do resto da aula, que são os casos específicos, que não são exatamente sucessão trabalhista, mas parece pra caramba e vão ter efeitos bem parecidos, e alguns não. Nós vamos comentar um por um. Beleza? Mas vamos lá. Empregado. Qual é a consequência da sucessão trabalhista para o empregado? Via de regra, nenhuma. Lembra? Intangibilidade objetiva do seu contrato. Continuidade. Né? Uma coisa que muita gente me pergunta na prática é: eu estou comprando uma empresa, eu preciso de anotar a carteira dos funcionários de novo? Dar baixa e contratar de novo? Lógico que não. Por quê? Se você está comprando a empresa, você simplesmente está continuando o contrato deles, não tem mudança no contrato deles. O máximo que você vai fazer é anotar na carteira de trabalho deles, na parte que está escrita alterações, né? Anotações gerais, você vai anotar lá, ó, a partir da data tal, o dono da empresa agora passou a ser o fulano de tal, ou o dono da empresa agora passou a ser o CNPJ tal. Mas você não vai mudar, não vai dar baixa na carteira do empregado. Não, o trabalho continua, certo? Então, vejam bem,
Para o empregado, a mudança é zero. Se a mudança é zero, ele não pode discordar, né? Não vai mudar nada a vida dele. Já pensou? Se os empregados da garota falassem assim, olha, eu não quero que vocês vendam para a Nestlé, não. O que os donos da garota iam falar? Eu não estou nem aí porque vocês querem. Não vai mudar em nada o contrato de vocês não têm nada com isso. Vocês são empregados, eu sou empresário. Eu estou fazendo uma atitude aqui, eu estou tomando uma atitude aqui de empresário que eu não preciso do aval de vocês. Né? Não vai mudar em nada para vocês. Se mudar, vai ser para melhor. Então, vocês não têm que reclamar. Certo? E realmente, a regra é essa, tá? O empregado ele não tem opção de discordar. Porque para ele não vai ter efeito nenhum. Agora, existem sim duas situações em que o empregado pode discordar. Mas aí porque são duas situações extremamente específicas. Uma delas é quando o empregador ele é uma empresa individual. E aí quando se diz empresa individual, estou falando qualquer tipo de empresa individual, tá? Pode ser pessoa física, pode ser MEI, pode ser IRELI, tanto faz. Quando o empregador é uma empresa individual, existe um laço do empregado com o empregador, né, da convivência, que é muito forte. Imagina, por exemplo, aquele empregado do dono da oficina de carro. Eles têm ali contato habitual diário. Existe uma intimidade muito grande, certo? Por conta disso, quando esse cara morre, né, muitas vezes a empresa vai acabar sendo transferida para um filho, para um herdeiro. E aí, pode ser que esse trabalhador não se dê muito bem com o filho, com esse herdeiro, né? E, inclusive, pode ser que ele tenha até uma relação ruim com esse herdeiro. Por conta disso, a CLT permite que esse empregado, neste caso, só neste caso, tá? Morte de empresa individual, empregador consubstanciado em empresa individual. Neste caso, a CLT permite que este empregado peça para sair do emprego. Tá? Mas, professor, qualquer um pode pedir para sair do emprego? Sim, mas nesse caso, ele vai pedir para sair do emprego e ele vai ter direito a sacar o FGTS, ele vai ter direito a seguro-desemprego. É como se ele tivesse sido mandado embora sem justa causa. Ele só não vai ter direito a indenizações, porque não tem por que pagar indenização, já que o empregador não está mandando ele embora. Tá? Então, se é multa de 40% do FGTS, ele não tem direito. O aviso indenizado, ele não vai ter direito. Mas todas as parcelas que não são indenizadas, ele vai ter direito. Então ele vai ganhar o 13º proporcional, o saldo do salário dele, as férias proporcionais, tudo isso ele vai ganhar. Tá? Vai poder tirar seguro-desemprego se for o caso, vai sacar FGTS, então ele não vai ter perda. A CLT permite. Tá? Isso está previsto no artigo 483, parágrafo 2º da CLT. Olha o parágrafo 2º. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Tá? E essa vai ser uma rescisão que não vai ser por pedido de demissão. Tá? É uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando a gente for falar de terminação contratual, eu vou acabar voltando nesse assunto com vocês. Mas, a princípio, saibam que é uma possibilidade de discordância do empregado. Legalmente, essa é a única, tá, gente? Mas, doutrinariamente e até jurisprudencialmente, embora na jurisprudência seja mais difícil de você achar decisões nesse sentido, mas é mais difícil de achar, doutrinariamente a gente tem uma ideia de também permitir ao empregado que use esse parágrafo 2º, tá? Que faça esse pedido de rescisão indireta, nos casos em que a alteração do comando da empresa traga situações que violem direitos fundamentais daquele empregado. Como assim, Osório? Como, por exemplo, situações em que imagine que você trabalha como garçom num bar, e aí o novo empregador que adquiriu aquela empresa vai manter os empregados, porém você sabe que ele já tem outras franquias e tudo mais, e ele, na verdade, tem uma mania lá que todo mundo para trabalhar naquele bar, as mulheres têm que usar saia mais curta, os homens têm que usar uma camisa regata e tudo mais. Aí você tem uma pessoa que, por conta da religião, aquilo não seja permitido. Né? Essa pessoa pode usar esse parágrafo 2º, porque aí vai influenciar diretamente ali no direito de personalidade dela, no direito até de liberdade religiosa. Certo? Um outro exemplo que é mais claro
O que acontece, pode acontecer com mais frequência, é o caso, por exemplo, de você ter um empregado que trabalha numa empresa com um certo ideal, daí essa empresa é adquirida por outra e mudam-se todos os ideais anteriores, né, de maneira drástica. Por exemplo, o caso jornalista é o melhor caso para exemplificar. Todo mundo conhece a Carta Capital e a Veja. A Carta Capital talvez tenha um ou outro que não conheça, mas eu vou explicar para vocês. Historicamente, Carta Capital e Veja são duas revistas antagônicas. A Veja tem um posicionamento que sempre foi tido mais como posicionamento de direita e a Carta Capital como posicionamento mais de esquerda. Por conta disso, os escritores da Veja normalmente jamais são contratados pela Carta Capital e vice-versa, porque os ideais desses jornalistas são totalmente diferentes, antagônicos até. Então, imagine você, por exemplo, que a Carta Capital compre a Veja ou vice-versa. Né? Se uma comprar a outra, obviamente, ela vai querer, né? Vamos supor, a Veja comprou a Carta Capital. Ela vai querer que a Carta Capital agora produza colunas com o viés da Veja, que é um viés completamente antagônico em relação, completamente contrário, né? Em relação ao viés que tinha a Carta Capital. Então, esses funcionários da Carta Capital, que vão ter que mudar o próprio ideal, a própria liberdade de expressão, eles não precisam continuar lá. Óbvio que eles não podem desobedecer o empregador, mas aí eles também têm a arma, entre aspas, né, tem essa saída de pedir para sair sem que isso seja uma demissão, e sim uma rescisão indireta, na forma desse 483, parágrafo 2º. Beleza? Então, via de regra, o empregado ele não pode reclamar. Mas nesses casos que eu comentei com vocês, tanto o caso da lei quanto esses casos mais de direito de personalidade, a gente vai poder sim ter a utilização do empregado da rescisão indireta prevista no parágrafo 2º do artigo 483 da CLT. Beleza? Bom, por hoje está bom, né? Já fiz aqui um vídeo no tamanho de 2, né? 42 minutos. Deu para falar bastante coisa, inclusive. Normalmente, para eu chegar aqui nesse ponto da aula, eu costumo realmente usar uma aula inteira. Muitas vezes, quando eu digo uma aula inteira, são 2 dias mesmo, né? Que a gente nós estávamos tendo 2 dias de aula meio horário, né? Então, normalmente, eu acredito que nós cumprimos já o que nós tínhamos para passar essa semana. Na semana que vem, vou falar para vocês de falência e sucessão, como funciona a sucessão trabalhista nos casos de falência e sucessão. Tá? Falência e sucessão, não, perdão. Falência, recuperação judicial. Vamos falar também sobre o caso de desmembramento de municípios e o grupo econômico. Tá? São 4 casos aí bem específicos que a gente termina rapidinho. Então, provavelmente na semana que vem a gente já vai entrar no roteiro número 7, tá? Que vai ser terceirização. Beleza? Pessoal, fiquem todos em paz aí, todos com Deus. Tá? Que a gente possa sair desse momento crítico que a gente está passando. Muita saúde para vocês. Saudade. Um abraço.